me perguntou uma vez assim: onde é que está Deus? Deus está na sua igreja? Aí eu disse: não, Deus não está em nenhuma igreja. Deus está na sua palavra. E aqueles que estão na palavra estão em Cristo. Estão seguros. Estão na arca, que é Cristo. Veja só. E na época de Noé nós tínhamos casamento e divórcio. Casavam-se e davam-se em casamento. E Jesus nos mostrou que isto seria um prenúncio do fim. Quando você visse casamento e divórcio acontecendo aí, há milhares, e famílias sendo acabadas, vidas destruídas, homens se separando de suas mulheres, mulheres se separando dos seus homens, do seu esposo, e se juntando com o outro, e aquele outro se junta com outra, casamento e divórcio, amantes e mais amantes. Então, isto seria um prenúncio do fim. Falamos sobre a segunda parte de eventos modernos são esclarecidos por profecias, são esclarecidos pelas profecias da Bíblia. A proliferação do homossexualismo e do lesbianismo. Os dias de Ló, assim como foi nos dias de Ló, também era um pré-anúncio que Cristo estava dando, que ele estaria às portas, que ele já estaria chegando e ele retornaria esta terra nas nuvens para buscar os seus, a sua segunda vinda. Então nós estamos presenciando isto nos nossos dias. Isto tem aumentado de tal forma, as mídias têm propagado isto, têm feito uma lavagem cerebral na vida das famílias, e as famílias estão cedendo, porque a Bíblia já dizia isto. As famílias estão cedendo e estão dizendo que isso é assim mesmo, mas não. Aqueles que têm uma mente transformada pelo poder da palavra jamais se conformam com isto. Então aí nós vemos eventos modernos 1, casamento e divórcio. Eventos modernos 2, homossexualismo e lesbianismo. Eventos modernos 3, hoje eu quero falar com vocês sobre a proliferação de denominações, seitas e religiões nos nossos dias. Isto já aconteceu? Já. Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes diz isto, Salomão disse. O que acontece? O que já aconteceu antes de nós. Aquilo que está acontecendo hoje já aconteceu antes de nós. Então hoje eu quero falar. As pessoas às vezes perguntam: por que existe tanta denominação, tanta igreja? Simples. A Bíblia explica isso. Tanta denominação, tanta igreja que se resume em uma só: catolicismo romano. Agora observe aqui. Observe. Esse monte de proliferação de denominações, Deus não está nisto. Deus está longe disto. Por quê? Porque eles não têm a palavra e Deus não está dividido. Hoje mesmo está acontecendo um ajuntamento. O ajuntamento dos filhos de Deus estão se juntando. E o ajuntamento da palha é como você vai colher um milho. O grão você vai desbulhar ele, colocar nos sacos e levar para o celeiro. E a palha fica na roça para alimentar o gado ou para ser queimada. Então é isto. Deus está separando o trigo da palha para levar o trigo para o celeiro. Vamos substituir aqui: para levar o milho para o celeiro. Onde é o celeiro? As bodas do cordeiro. Mas essa colheita ele está fazendo agora com a pregação, com a propagação da mensagem da hora. Esta mensagem que eu estou pregando para você, para recolher seus filhos e levar para a glória.
Vamos aqui. E a palha será juntada num local para ser queimada. A palha vai ser juntada no concílio ecumênico. Denominações, essas igrejas que nós temos aqui em Pedra Branca e em vários lugares, essas denominações estão sendo juntadas através do concílio ecumênico, porque tem as mesmas doutrinas do catolicismo, e o livro O que é Ecumenismo, da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, disse que eles se assemelham a nós na mesma doutrina, no batismo e na Trindade. Então eles vão voltar de volta e vão estar conosco. Isso é verdade, já está acontecendo isso aí no mundo. Mas vamos aqui. Eu quero ler com vocês, para basear aqui, para ter como base a nossa reflexão. Sempre nós lemos a palavra para você entender. Vamos lá. Gênesis capítulo 11. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinear e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até o céu, e façamos-nos um nome, para que nós sejamos espalhados, sejamos famosos, espalhados, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que não entenda uma língua do outro. Não entenda a língua do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Uma pequena palavra de oração. Senhor, que esta palavra penetre nos corações de cada um que está ouvindo. Nós rogamos a Ti por isso, ó Deus. Ajuda a cada um que eles sejam ensinados por esta palavra que é a verdade. Nos ajuda, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ver aqui. Aqui é onde nós temos a confusão das línguas. Ou seja, toda a terra falava uma única língua. Para você ver, eles falavam uma única língua, e nós temos aqui a origem dessas línguas que temos hoje: inglês, francês, alemão, japonês, tudo isso. Então observe só, eu quero começar aqui dizendo por um descendente de Cão, porque depois que aconteceu o dilúvio, Noé saiu da arca, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Os filhos de Noé foram Cão, Sem e Jafé. Agora veja, Cão teve um filho chamado Canaã, que foi amaldiçoado. De Canaã foi surgindo as descendências, e aí surgiu um homem chamado Nimrod, a qual era um poderoso caçador. É citado na Bíblia o homem que era chamado de poderoso, porque ele queria ser famoso e conhecido. Agora observe, fama, filhos de Deus não estão atrás de fama.
filhos de Deus são homens simples, camponeses, que não querem fama. A única glória que eles dão é ao Senhor Jesus Cristo. Agora observe só. Nimrod, que era descendente de Cusi, que era descendente de Cão, ele era um poderoso caçador e ele decidiu assim, ele disse, nós vamos construir, na sua vida ele queria construir 3 coisas, esse poderoso caçador. Ele disse, ele queria edificar uma forte nação, o qual ele fez. Ele queria propagar sua própria religião, o qual ele fez. E ele queria um nome para si mesmo, o que também conseguiu realizar. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado de a cabeça de ouro. Agora observe só. Ele foi quem construiu a Babilônia. De Nimrod veio a Babilônia. Da Babilônia veio a Igreja Católica. Isto foi caminhando e está finalizando hoje no Anticristo. Vai finalizar em denominações que vão se unir de volta com esta igreja mãe e vão ser juntados no concílio ecumênico. O espírito do anticristo está trabalhando nessas denominações para unir eles. Enquanto o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas para nos unir, para juntar o milho e levar para o celeiro, que é as bodas do Cordeiro. Agora observe só. O que foi que ele fez? Nimrod, esse poderoso caçador, o princípio do seu reino foi Babel. Babel é Babilônia. Toda a terra tinha uma única língua, uma mesma fala. E aconteceu que eles partiram dali do Oriente e acharam-se no vale de Sinar, que é o reino ali da Babilônia. E disseram assim, eles habitaram ali e eles disseram assim, vamos fazer tijolos, vamos queimar os tijolos serão para nós como pedra e o betume será como argamassa. E disseram, nós vamos edificar uma torre, cujo cume desta torre chegue até o céu. E o nosso nome se tornará célebre, será conhecido. E nós ficaremos aqui e não seremos espalhados sobre a terra. Veja só. O que era que eles queriam fazer? Olha aqui os eventos modernos esclarecidos por profecias. Queria fazer uma torre para chegar até o céu. Ou seja, um meio de salvação através das mãos humanas. Através do trabalho humano. Foi sempre assim. Caim queria ser aceito, queria que sua oferta fosse aceita, porque ele mesmo plantou, ele mesmo colheu, ele mesmo produziu do seu suor aquelas frutas, colocou no altar e disse, aqui está o meu suor, tu tens que aceitar o que eu fiz. E Deus rejeitou. Não é o que o homem faz que conta, é o que Cristo fez. Você tem que aceitar o que Cristo fez por você. E a única forma de você ter companheirismo com Deus é através do sangue derramado. O sangue de quem? O sangue de Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, a única forma do homem ter companheirismo
dele ser livre da culpa, ou seja, quando ele cometia uma falha, ele levava uma oferta pela culpa, e a garganta daquele cordeiro era cortada, derramando seu sangue, morrendo no seu lugar. Então aquele adorador via que um inocente estava morrendo em seu lugar. Veja que não era o que ele fez que estava contando, era pela morte de um inocente que ele estava sendo livre da culpa que ele cometeu. Então, não é o que eu faço, é o que Cristo fez pela morte de Cristo, que era um inocente, que tomou o meu lugar. Eu estou aqui hoje fazendo esta programação e confiando no que ele fez por mim. Agora observe. Então essa torre que eles queriam fazer era para chegar até o céu. Diz assim: nós vamos construir um meio de salvação e uma maneira de chegar até o céu. Será? Será que consegue? A única forma de chegar até o céu é através de quem? Cristo. É através da escada de Jacó. Não é através da torre de Babel. Porque Babel quer dizer confusão. A escada de Jacó, que Jacó viu a escada, anjos descendo e rodeando aquela escada, subindo e descendo. E a escada, o acesso da escada era do céu à terra. Porque o meio de escape e a forma de termos acesso a Deus foi Deus que proveu para nós através do Senhor Jesus Cristo. Quando Jacó teve a visão da escada, aquela escada é uma figura de Cristo, porque escada no natural é algo que te dá acesso a um determinado local. Você quer subir a um local para ver a caixa d'água do banheiro, você põe uma escada, porque aquela escada vai dar acesso a você ir lá em cima e ver a caixa d'água daquele banheiro. Quem é a escada? Senhor Jesus Cristo. Ele é a única forma de você chegar a Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único acesso do homem até Deus é Cristo, é a sua palavra. Esta é a escada que nos dá acesso a Deus. Mas vamos construir uma torre. Agora vamos aqui. Existe a Torre Batista, existe a Torre da Assembleia, existe a Torre Presbiteriana, existe a Torre Congregacional, existe a Torre Mundial, a Torre Universal, a Torre Quadrangular. São torres que eles querem construir para tentar fazer com que o homem chegue até Deus, mas não vai chegar. Isso vai dar em uma confusão grande. Então essas torres estão cheias de confusão, porque quando Deus viu eles construindo a torre, Deus diz: ora, o povo tem todos uma só língua. Isto é só o começo do que eles querem fazer. Não haverá mais restrição para o que eles intentam fazer. Observe essas igrejas. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Quando começou, essas igrejas não eram mundanas desta forma. Por exemplo, Daniel Berg e o Gunnar Wengri e vieram para o Brasil. Observa a vida deles e o testemunho deles para essa igreja hoje que está aí, essa podridão. Então observe, eu não estou aqui para denegrir, eu estou aqui para te mostrar fatos comprovados. Hoje virou o quê? Uma Babel, uma torre, uma confusão. Então Deus disse assim, deixa eu voltar aqui para você entender. Deus diz: desçamos e confundamos sua linguagem, para que não entendam a língua um do outro. Aí está essa torre.
essas torres não entendem a língua um do outro. Observe. Uma diz assim: não tem nada, usar short colado, calça comprida, cortar o cabelo, ir ali pra academia malhar, não sabe? Não tem nada, os namorozinhos profanos, não tem nada. Batismo pode ser de qualquer maneira, é assim que eles dizem. A outra vai ali e diz assim: se não falar em línguas não tem o Espírito Santo. Se não falar em línguas não foi batizado com o Espírito Santo. Então pode falar em línguas e ser um mau testemunho, sabe? Uma vida podre. Então pode falar em línguas, pode mentir, pode roubar, pode adulterar, pode fazer tudo isso. Agora tem que falar em línguas para receber o Espírito Santo. Você vê, Babel, confusão. Eles não entendem a língua um do outro. Estão todos divididos e dizendo que vão entrar. Vão não. Eles se espalharam. Um ramo foi para um canto, outro ramo foi para o outro. Aqui, quando Deus confundiu aquelas línguas, então uns foram para um canto, outros foram para o... Os ingleses foram para um canto, os alemães para outro canto, os japoneses para outro canto. Veja só. E aí você tem, eles se espalharam. E o reino de Deus tem que estar unido. Porque Cristo diz para que eles sejam um, assim como nós, ó Pai. Certo? Ter unidade. Quando é para ficar contra esta mensagem que eu estou pregando aqui, contra mim, aí eles se reúnem, aí eles se juntam. Mas nas doutrinas, da forma de crer, eles estão espalhados, porque um não entende a língua do outro. Isso é o que? Babel. A palavra Babel quer dizer confusão. Isto é uma confusão. E estão confundindo a cabeça das pessoas. Por isso que muitas pessoas estão confusas. E se você for a cada uma delas, dizem que estão certas. Então veja só. Mas isso aí são torres que querem chegar até o céu e não vão chegar. Então o que acontece? Quando Deus confundiu as línguas, por quê? Qual era a intenção deles construir essa torre? Era chegar até o céu e se tornar famosos, se tornar conhecidos. Qual é a intenção dessas igrejas, destas torres? É o quê? É eles se tornar conhecidos e tentar chegar até o céu pelos esforços humanos, mas não vão conseguir. Eu estou te chamando para sair disto, que isso aí é uma torre de Babel. Isso é uma torre de confusão. Então veja. Eles construíram prédios, vão ali, dizem que adora, mas adora em vão, porque ali é um local de confusão. Então, foi nesse momento que eles estavam construindo a torre que Deus desceu. Observa só. Deus desceu e confundiu aquilo. Hoje Deus, Cristo está voltando, porque a confusão está grande no mundo. E Ele está reunindo os seus para juntar eles para levar para o celeiro, porque existe uma grande confusão no mundo. Muitas torres de Babel espalhadas pelo mundo, confundindo as pessoas. Mas o que me alegra é saber que a palavra diz que o eleito não será enganado. Que maravilha é saber disto. Vamos em frente? Deus desceu e confundiu a linguagem da terra, e dali o Senhor espalhou sobre a face da terra. E aí estão os ramos espalhados pelo mundo. Tantos ramos.
mas que não vão levar as pessoas até Deus. Não vão. Dali mesmo, eles pararam de construir as torres, porque nenhum entendia sua linguagem. Um não entendia a linguagem do outro. E por uma denominação não entender a linguagem do outro, eles não têm condições de chegar até o céu, porque o reino de Deus não está dividido. Nem o reino de Deus, nem o reino de Satanás está dividido. Isso aí são reinos humanos. E toda coisa humana vai perecer. Satanás vai perecer e as coisas humanas nesta terra também vão perecer. Mas as de Deus permanecerão. Então observe só. Eventos modernos são esclarecidos por profecias. Então aí você consegue ver a confusão dessas denominações espalhadas pelo mundo. Confusão e mais confusão na cabeça das pessoas. Agora observe só. Como se não bastasse, como a Bíblia ela é perfeita, as escrituras diz que o pai de Nimrod era Cuzi, e Cuzi gerou Nimrod. Mas não somente nós encontramos isto, mas vemos também que Cão gerou Cuzi. Ora, a cultura egípcia dizia que Bel era chamado de Hermes. Bel era o principal deus da Babilônia, e Babilônia era Babel. E Hermes significa o filho de Cão. Segundo a história, Hermes era o grande profeta da idolatria e era o intérprete dos deuses. Observe. Então aí você tem o seguinte: Cuzi gerou Nimrod. Nimrod era filho de Cão e Bel era chamado de Hermes. E Bel está ligado a Nimrod. O principal deus da Babilônia era Bel. Aí esse Hermes, o filho de Cão, segundo a história, Hermes era o grande profeta da idolatria e o intérprete dos deuses. Você já viu aí nos seminários teológicos uma disciplina chamada hermenêutica? Pronto. Essa disciplina chamada hermenêutica vem de Hermes, porque Hermes era o intérprete dos deuses. E o que quer dizer uma hermenêutica? É a ciência que interpreta as escrituras. Ora, tá vendo aí? Babel, confusão, porque veio de quem? Lá daquela época lá, Gênesis 11, Nimrod. E aí segue a sequência. E aí você tem Hermes. E Hermes quer dizer, veio a disciplina hermenêutica. E hermenêutica quer dizer a ciência que interpreta as escrituras. E eles dizem que pode interpretar as escrituras. Quando a Bíblia diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Quando a Bíblia diz que Deus é seu próprio intérprete. Confusão, meu amigo. Confusão. Saia disto enquanto é tempo. Sai dela, povo meu, e não serdes cúmplices em suas obras. Está vendo aí a confusão? Está vendo aí a confusão? Então, de Nimrod veio a Torre de Babel. De Babel veio a Babilônia. Da Babilônia veio a Igreja Católica. E da Igreja Católica veio as denominações. E isto vai terminar no espírito do anticristo reinando, eles todos unidos. Nimrod foi um homem mau que forçou todos os países pequenos a irem a um grande lugar, a um lugar para construir uma torre. Aquilo era uma adoração religiosa.
era uma religião denominacional. A Torre de Babel no Antigo Testamento. Aquilo era uma religião. Não era a palavra de Deus, era uma religião. Nimrod forçou todos a ir a um lugar para construir uma torre. A Igreja Romana está conquistando. Desta feita agora não vai ser uma coisa forçada, mas vai ser uma conquista. Conquistar todos a virem e a ter o grande concílio ecumênico. E nós que iremos rejeitar isto, eles vão nos perseguir e vão fechar os nossos tabernáculos. Mas a gente sabe que quando estas coisas estiverem acontecendo, então nós sabemos que Cristo vai raptar o seu povo desta terra. Oh glória! Amigo, irmão denominacional que está nessas torres, nestes sistemas, que é uma confusão, sai dela. Vem estar conosco em torno da palavra. Estou te chamando para isto. Eu não quero um aglomerado de pessoas, eu quero pessoas rendidas às Escrituras.